Bom, então, o artigo 128 do Código Penal, ele vai estabelecer duas hipóteses de exclusão da ilicitude. E aí, um detalhe que é importante, é que o artigo 128 caput fala que não se pune o aborto praticado por médico. Então, se o sujeito que praticou o aborto, se não for médico, se for qualquer outra pessoa, ainda que configurada a hipótese do inciso 1 ou a hipótese do inciso 2, não vai incorrer nessa exclusão da ilicitude. Então, muita atenção a isso. Só não se pune o aborto praticado por médico. Primeira hipótese. Aborto necessário. Hipótese de aborto necessário. Não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É bem razoável a escolha do legislador. Se eu tenho um confronto entre duas vidas, né, a vida da gestante e a vida do feto, se eu tenho que optar por uma, a opção do legislador foi a opção pela gestante. Ô, gente, e outra coisa importante. O artigo 128, ele não obriga ninguém a praticar aborto. É uma opção que ele dá. Ó, se for praticado o aborto nessas duas circunstâncias, não haverá punição, não haverá crime. Mas ninguém está obrigado a praticar o aborto. A gestante pode ter um diagnóstico que, olha, sua gravidez é de altíssimo risco, nós podemos realizar o aborto, porque se você levar essa gestação a cabo, você tem uma chance muito grande de falecer, o risco é enorme, mas se a gestante, por qualquer convicção que seja, por uma convicção religiosa, falar assim, não, o aborto é o pecado do último grau, eu não vou praticar o aborto. Ok, ela não está obrigada a praticar o aborto. Somente se ela praticar o aborto naquelas duas hipóteses, no inciso 1 e inciso 2 do 128, ela não será punida criminalmente. O médico que praticar e ela, desde que autorize, não serão punidos pelo artigo 124 nem pelo artigo 126. Certo? Então, muita atenção a isso, porque o que faz parecer é que, olha, se a gestação gera risco de morte para a gestante está obrigada a abortar. Não, não é isso. Se for uma gravidez de risco, de alto risco, diagnosticado, isso aí confirmado por médico, ela tem a opção de realizar o aborto e não ser punida, nem ela, nem o médico. Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, chamada de aborto sentimental também pela doutrina, a hipótese do inciso 2, não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, se a gestante é incapaz, se ela é menor de 18 anos, de seu representante legal. Se ela é relativamente incapaz, maior de 16, menor de 18, ela tem que consentir e esse consentimento tem que ser ratificado pelo representante legal. Os pais, se for o caso, ou o tutor. Agora, se ela for menor, se ela for absolutamente incapaz, menor de 16 anos, então basta o consentimento dos representantes legais. Então, muita atenção a isso. Ninguém está obrigado a abortar nessas duas hipóteses. Então, se a mulher foi estuprada, do estupro, ela engravidou. Se ela quer ter a criança, ela vai ter essa criança. Ela não está obrigada a praticar o aborto. Não é o que aconteceu recentemente com aquela criança de 10 anos que foi estuprada pelo tio, engravidou, e aí optou, a própria criança, a família, os representantes legais, acho que era a avó, salvo engano, optaram em fazer o aborto e o negócio gerou uma repercussão enorme, uma discussão religiosa. Olha, a questão é a seguinte, o que nós não podemos fazer
é a gente transpor as nossas convicções pessoais para a vida dos outros. Eu não posso obrigar os outros a pensarem da mesma forma que eu. Se eu tenho as minhas convicções religiosas, as minhas convicções filosóficas, pessoais, enfim. A questão é a seguinte, nós temos que analisar de forma fria mesmo. Legislação autoriza? Autoriza. É esse o desejo da representante legal? A representante legal da criança consentiu? Consentiu. O aborto foi praticado por um médico? Foi. Então ela não praticou crime nenhum. Ah, mas não pode fazer isso porque a Bíblia fala... é outra história. A gente não vai estudar aqui a Bíblia, a gente não vai estudar as religiões aqui no nosso curso de Direito. Nós estamos estudando o Código Penal, estamos estudando a legislação, a interpretação que essa legislação tem na prática. Então, o que a legislação fala? Olha, é uma opção da gestante. Se a gestante, se a gravidez gera risco de morte para a gestante, então o legislador decidiu que, entre optar pela vida da gestante e a vida do feto, melhor que se opte, melhor que se sacrifique a vida do feto e se salve a vida da gestante. Vai que essa gestante tem outros 3 filhos. Essa gestante já tem uma vida consolidada. Então, olha, o sacrifício da vida da gestante seria muito mais drástico do que o sacrifício da vida do feto. Então, nesse confronto entre 2 direitos fundamentais, que são os direitos à vida, o direito à vida do feto e o direito à vida da gestante, o legislador optou, ao meu ver, de forma correta, pela vida da gestante. Agora, o inciso 2 fala, no caso de estupro, se a gestante foi estuprada, e desse estupro ocasionou a gravidez, ela tem a opção, ela pode se submeter ao aborto, desde que seja realizado por médico. Certo? Então são as 2 opções, as 2 excludentes previstas no artigo 128, e nós temos que ficar atento, porque existe uma terceira hipótese de aborto não punido, ou não punível criminalmente. Terceira hipótese. Essa terceira hipótese, ela foi acrescentada não por um dispositivo legal, mas por uma decisão judicial, que foi a ADPF 54, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, o Supremo disse que, além das hipóteses penalmente previstas, das hipóteses do inciso 1 e do inciso 2, quando gera risco de morte para a gestante, ou quando essa gravidez é proveniente de estupro, ainda se pode realizar o aborto praticado por médico, com o consentimento da gestante, quando se tem o diagnóstico de anencefalia. Quando o feto é um feto anencéfalo, é um feto com uma má formação cerebral, o que vai inviabilizar a vida extrauterina, então é possível também a realização do aborto. Repito, não há obrigatoriedade da prática de aborto. É uma opção que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF 54, conferiu à gestante que tem um diagnóstico de anencefalia. Portanto, são 3 as hipóteses. 2 hipóteses legais, artigo 128, inciso 1 e 2, e uma hipótese criada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da DPF 54, da arguição de descumprimento de preceito fundamental 54. Certo? Então, olha só, a gente encerra o estudo dos crimes contra a vida. Então, estudamos o crime de homicídio, do artigo 121, o crime de instigação ao induzimento ou auxílio ao suicídio ou automutilação. Cuidado com esse acréscimo feito pelo pacote anticrime, do artigo 122. Estudamos o crime de infanticídio, do artigo 123, e os crimes de aborto, do 124, 125 e 126.
Certo? Então, a gente encerra no artigo 128 o estudo dos crimes contra a vida. Lembrando, com exceção do artigo 121, parágrafo 3º, que trata do crime de homicídio culposo, e do artigo 122, quando se trata do induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, com exceção desses dois crimes, todos os demais, o homicídio doloso, a instigação, o auxílio, o induzimento ao suicídio, o infanticídio e o aborto, todos esses crimes são crimes de competência do tribunal do júri. Os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, são crimes de competência do tribunal do júri. Então, agora, a gente passa o estudo na sequência, fechamos o artigo 128, a gente passa o estudo, então, para o artigo 129, que trata do crime, ou melhor dizendo, dos crimes de lesão corporal. Então a gente tem a configuração, algumas espécies diversas de lesão corporal. E aí a gente vai ver nessas várias espécies, essas várias modalidades, só para se ter uma ideia. O crime de lesão corporal, ele tem nada mais, nada menos que 12 parágrafos. O artigo 129 tem nada mais, nada menos do que 12 parágrafos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Isso aqui. Não. Esse. Então, olha, o estudo agora passa a ser do capítulo 2, o crime, os crimes de lesão corporal. O caput do artigo 129 vai tratar do crime de lesão corporal leve. E aí a primeira coisa, o artigo, a gente tem que fazer uma diferença aqui entre o crime de lesão corporal do artigo 129 e a contravenção penal do artigo 21, que é a famosa vias de fato. Deixa eu projetar aqui a contravenção penal do artigo 21. Vamos lá. Para a gente poder fazer essa diferenciação, para a gente poder entender, então, a diferença entre vias de fato e lesão corporal. Quando se fala em lesão corporal, vamos pegar aqui a redação do 129. Caput, que é a lesão corporal de natureza leve. O que é o crime de lesão corporal? Ofender, esse é o núcleo, a integridade corporal ou a saúde de outrem. Cuidado com isso, hein? Não é só a integridade física, não é só a integridade corporal. Ofender a integridade corporal, presta atenção nisso aqui. Ainda mais em tempo de pandemia. Cuidado. Cuidado com essa parte finalzinha aí do artigo 129. Então, é ofender a integridade corporal, a integridade física ou a saúde de outra pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, isso aqui é a lesão corporal de natureza leve. E aí nós precisamos diferenciar o crime da lesão corporal de natureza leve da contravenção penal de vias de fato. Contravenção penal está previsto lá na Lei de Contravenções Penais, lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.
21. Praticar vias de fato contra alguém. Prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 100 mil réis. Nós já sabemos como que é feito o cálculo da multa. Essa parte de 100 mil réis aqui a gente descarta. Então, olha aqui, o que é a vias de fato? Gente, a diferença entre o crime de lesão corporal e a contravenção penal de vias de fato é a marca. O que é isso? Ó, se uma pessoa empurra a outra e ela, né, esse empurrão vai configurar lesão corporal ou vai configurar vias de fato? Aí nós temos que analisar o seguinte: qual foi o resultado desse empurrão? Qual a consequência do empurrão? A partir do empurrão, a vítima caiu no chão e ralou o braço. Porque se tiver ralado o braço, esse empurrão provocou na vítima uma ofensa à integridade física, que a gente consegue enxergar. Está ali o ralado no braço. Ou o empurrão fez com que a vítima batesse na parede e sofresse um hematoma. A gente consegue olhar e o hematoma representa a ofensa à integridade corporal da vítima. Ou seja, toda vez que da agressão gerar lesão visível, né, toda vez que a gente conseguir ver um arranhão, um corte, um hematoma, essa agressão vai configurar lesão corporal. Né? Então, muita atenção nisso. Toda vez que da agressão gerar algum resultado visível, um corte, um hematoma, um ralado, isso configurará lesão corporal, crime de lesão corporal. Agora, se da agressão não gerar nenhuma consequência, deu um empurrão na vítima e só. Esse empurrão provocou alguma ofensa à integridade física? Esse empurrão gerou um corte? Esse empurrão gerou um arranhão, um hematoma? Não, simplesmente um empurrão. Qual que é a tipificação dessa conduta? Conduta vai ser tipificada como vias de fato, contravenção penal de vias de fato, artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. Agora, se da agressão gera um hematoma, gera um corte, gera um ralado, essa agressão já configura o crime de lesão corporal. Por isso que quando a vítima ela vai até a delegacia de polícia para poder lavrar um boletim de ocorrência, para representar contra o agressor, por isso que ela é submetida ao exame de corpo de delito. Para quê? Para poder aferir se daquela agressão gerou um hematoma, gerou um corte ou se não gerou nada. Né? Então, olha, fez o exame de corpo de delito na vítima, ela não está com arranhão nenhum, ela não está com marca nenhuma, então aquela agressão será tipificada como vias de fato, como contravenção penal. Agora, se é feito o exame de corpo de delito na vítima e se constata um hematoma, olha, então a agressão já vai configurar o crime de lesão corporal. Certo? Então a primeira classificação que nós temos do crime de lesão corporal é o caput, deixa eu voltar no slide, é o caput do artigo 129, que configura aí a lesão corporal de natureza leve. Um hematoma, um corte, um arranhão. Então vai configurar esse crime de lesão corporal de natureza leve. Agora, o parágrafo 1º vai estabelecer a lesão corporal grave. Né? Então nós temos lesão corporal leve, do caput do artigo 129. Nós temos lesão corporal grave, do parágrafo 1º do artigo 129. Lesão corporal gravíssima, do parágrafo 2º do artigo 129. E lesão corporal seguida de morte, do artigo 129, parágrafo 3º. Então, a lesão corporal pode ser leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. E aí nós vamos analisar cada uma delas aqui agora. Bom, lesão corporal grave. Quando é que essa lesão corporal será considerada uma lesão corporal grave? Primeiro, se resulta incapacidade para as ocupações habituais,
por mais de 30 dias. Vítima foi agredida, foi levada para o hospital, chegou no hospital, ficou internada em determinado período, saiu do hospital, está em casa, mas precisa de repouso. Se essa vítima fica afastada das suas ocupações habituais, trabalho, faculdade, se ela se afasta dessas ocupações por mais de 30 dias, então veja bem, não é que a vítima foi socorrida, ela foi agredida, foi socorrida, foi para o hospital, ficou uma semana internada no hospital, saiu, recebeu alta, ficou em casa mais uma semana de repouso, e aí, 15 dias depois, ela já estava trabalhando, estava numa boa, voltou às suas atividades habituais, 15 dias depois de ter sofrido as lesões. Ainda que ela tenha ficado internada uma semana, esse crime de lesão corporal é um crime de lesão corporal leve. Somente configurará lesão corporal grave se gerar o afastamento das atividades habituais por mais de 30 dias. Essa aqui é uma das hipóteses. A segunda hipótese é, se da lesão corporal resultou perigo de vida, embora essa vítima tenha ficado internada no hospital só uma semana, mas ela teve traumatismo craniano, ela ficou no CTI, 3 dias no CTI. E aí voltou, foi para o quarto, foi melhorando, restabelecendo, ficou lá internada 10 dias, saiu, ficou mais uma semana de repouso, 20 dias depois voltou a trabalhar, voltou às suas atividades habituais. Beleza. É lesão corporal grave com base no parágrafo 1º, inciso 1? Não. Porque o inciso 1 fala que o afastamento, que a lesão corporal só vai ser grave se esse afastamento das atividades habituais for por mais de 30 dias. Mas, embora ele tenha ficado afastado só 10 dias, 15, 20 dias das suas atividades habituais, mas se dessa lesão gerou perigo de vida, né, a pessoa ficou internada lá no CTI entre a vida e a morte. Teve risco de morte? Teve. Então pode configurar aqui a hipótese do inciso 2. Gente, o crime de lesão corporal é essencial para a configuração do crime de lesão corporal o famoso exame de corpo de delito. E aí, para a aferição da configuração do parágrafo 1º do artigo 129, é necessário um exame de corpo de delito complementar. A vítima, então, se submete a 2 exames. O exame inicial, realizado no dia da agressão, ou próximo à agressão, e um exame complementar. Ficou errado aqui. Voltando. E um exame complementar. Realizado pelo menos 30 dias depois da prática do crime, né, para poder se aferir se configurou a hipótese do inciso 1, se configurou a hipótese do inciso 2. Olha só, a terceira hipótese do parágrafo 1º. Inciso 3. Se da lesão corporal resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. Imagina o seguinte, a vítima foi agredida e aí ela perdeu os movimentos do braço direito. Então gerou uma debilidade permanente do braço direito, de um membro. Né? Ou perdeu a visão do olho esquerdo. E aí já nós vamos fazer essa comparação da lesão corporal grave com a gravíssima. Então perdeu a visão do olho esquerdo. Lesão corporal grave, parágrafo 1º do artigo 129, inciso 3. E a última hipótese de configuração da lesão corporal grave é se da agressão gerar aceleração de parto. E aí nós temos que separar os donos. Se a intenção da pessoa era praticar o aborto, fala assim, olha, eu quero agredir a gestante para que
ela perca a criança. Ela está grávida, o sujeito efetua um disparo de arma de fogo contra a gestante. Olha, ainda que ele não quisesse diretamente matar o feto, mas ao atirar contra a gestante com a intenção de matar a gestante, ele assume o risco de matar o feto. E aí ele responde por dolo direto, homicídio por dolo direto contra a gestante e aborto por dolo eventual contra o feto. Agora, se ele agride a gestante sem a intenção de matá-la, e essa agressão provoca a aceleração de um parto, né, ele efetua, dá nela uns tapas, desfere socos contra a vítima, e aí essa vítima gestante, em razão das agressões sofridas, até mesmo pode ser por uma questão psicológica, ela ganha prematuramente, dá à luz prematuramente ao bebê. Essa agressão será configurada como uma lesão corporal de natureza grave. Vai responder por tentativa de aborto, por aborto? Não. A criança nasceu, a criança não morreu. Então, muita atenção com essas 4 hipóteses do parágrafo 1º, porque essas 4 hipóteses vão configurar a lesão corporal de natureza grave. Então, olha, o caput da lesão corporal leve, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano, detenção de 3 meses a 1 ano, a gente pula para a lesão corporal grave, para reclusão de 1 a 5 anos. Então, olha, a pena é muito mais grave. A pena de lesão corporal grave é muito mais grave, né, do que a de lesão corporal leve. E o parágrafo 2º prevê a hipótese de lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Quais são as hipóteses de configuração da lesão corporal gravíssima? Parágrafo 2º. Incapacidade permanente para o trabalho. A pessoa fica inválida para o trabalho. Então aqui ela vai conseguir aposentar por invalidez. Se em razão das agressões a pessoa se torna inválida para o trabalho, configura então o crime de lesão corporal gravíssima. Olha a diferença. O inciso 1 do parágrafo 1º fala se a pessoa fica impossibilitada de realizar as suas atividades habituais por mais de 30 dias. A lesão corporal gravíssima fala em incapacidade permanente para o trabalho. Então vai configurar a gravíssima. Parágrafo 2º. Enfermidade incurável. Em razão das agressões, a vítima ficou paraplégica. Ela foi acometida de uma enfermidade incurável. Lesão corporal gravíssima. Inciso 3. Aqui que é o grande porém. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Qual que é a diferença do inciso 3? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Qual que é a diferença aqui? Qual que é a diferença de debilidade permanente de membro, sentido ou função, que vai configurar a lesão corporal grave, para a perda ou inutilização do membro, sentido ou função? Olha só. Se o sujeito, em razão da agressão, perde completamente a visão do olho esquerdo, essa lesão corporal, mas continua enxergando do olho direito, essa lesão corporal é de natureza grave. O membro aqui, a função, o membro, o olho, ele não enxerga mais do olho esquerdo, mas continua enxergando do olho direito. Agora, se em razão da agressão ele perdeu totalmente a visão, ele ficou cego, ele não enxerga mais nem do olho esquerdo, nem do olho direito, aí a configuração é da lesão corporal gravíssima. Aí perdeu o sentido, né, da visão. Então aqui perdeu totalmente. Aqui não.
Aqui, ó, o olho esquerdo não enxerga mais, mas ele não perdeu a visão completamente. No parágrafo 2º, né, se ele perder a visão completamente, vai configurar a lesão corporal gravíssima. Inciso 4. Deformidade permanente. Se a gente pensar numa vítima que é agredida e ela fica com uma cicatriz muito grande, né, que vai gerar essa deformidade no rosto, né, e isso não tem procedimento que vai dar conta de reverter isso, a lesão corporal passa a ser gravíssima. E por último, ó, o inciso 4 fala em aceleração de parto. O feto não morreu, né? Acelerou o parto, a criança nasceu prematura, mas nasceu. Agora, se da lesão corporal provocar o aborto, essa lesão corporal passa a ser uma lesão corporal gravíssima, né? E a pena pula da grave de 1 a 5, ela pula de 2 a 8 anos. Certo? Então essas são as circunstâncias que vão diferenciar o crime de lesão corporal leve, artigo 129 caput, lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, e lesão corporal gravíssima, do artigo 129, parágrafo 2º.